Olá amigos, hoje o vídeo do canal vai ser um vídeo longo. E para o primeiro vídeo longo do canal, decidi fazer um vídeo sobre a história de Roma, monarquia, república e império. Lembrando que muitos detalhes da história romana ficam incertos. Então nem tudo que eu falo aqui pode estar correto, mas vou me esforçar ao máximo para trazer as informações mais certas para vocês. Mas então, vamos lá. Lembrando que essa história possivelmente vai ser dividida, já que a história romana é bem longa. Então, provavelmente isso vai ser o primeiro capítulo, falando só sobre a monarquia. Tá bom, chega de enrolar e bora pro vídeo. A fundação de Roma tem duas origens. A primeira diz que os latinos do Monte Palatino queriam conter as invasões etruscas e por isso se juntaram e formaram uma cidade, a cidade de Roma. E a segunda é a dos irmãos Rômulo e Remo. Mas como Rômulo, nas duas versões, foi o primeiro rei de Roma, eu vou falar sobre a segunda versão dos irmãos, já que ela é mais emocionante, né? Tudo começa na Península Itálica, no reino de Alba Longa. Nesta cidade reinava o rei Numitor. Este rei tinha um irmão, que se chamava Almúlio. Porém, em um certo período, Almúlio dá um golpe de estado e consegue o poder na cidade de Alba Longa, prendendo seu irmão. Porém, Numitor tinha uma filha, chamada Rhea Silvia. Mas com o propósito de acabar com o poder de seu irmão naquela cidade, transforma a jovem em uma vestal, que eram sacerdotisas, obrigando ela a ser casta para o resto de sua vida. E um tempo se passa, Almúlio continua com seu poder na cidade, Numitor continua preso e a menina continua como uma sacerdotisa. Porém Marte, o deus da guerra, que caso você não conheça por esse nome, ele é o Ares, deus da guerra na mitologia grega. Para você que não sabe, a mitologia romana é só os deuses gregos com nomes diferentes. Como essa história é da mitologia romana, e eles chamavam de Marte, então eu vou chamar de Marte também. Mas como eu ia dizendo, Marte notou a beleza da jovem e ficou extremamente encantado por ela. Com isso, ele foi direto ao templo para ficar com ela. E não existem relatos se essa relação foi forçada ou não. Mas eles tiveram uma relação e dessa relação Rhea ficou grávida. O rei Almúlio, após saber disso, ordenou que as crianças após nascerem fossem jogadas no rio Tibre para que lá morressem. E assim foi feito. Após dois gêmeos nascerem, eles foram jogados no Tibre para morrerem. Porém, o plano não deu certo e os meninos sobreviveram. E eles acabaram sendo encontrados por uma loba, que os amamentou. Após se alimentarem, os irmãos foram encontrados por um pastor de ovelhas, chamado Fausto, que os levou para casa. E junto de sua esposa, que não tem o nome citado, eles os criaram como seus filhos. E os batizaram de Rômulo e Remo. E assim os irmãos cresceram normalmente com uma vida pacata, sem saber de suas origens reais e semideusas. E em um dia normal, onde Remo pastava junto com suas ovelhas, ele se envolveu em uma briga com outro pastor e acabou dando uma surra no homem. Porém, esse homem era amigo de Amúlio e foi rapidamente contar para ele o que havia acontecido. Após isso, Remo foi caçado e capturado pelo rei. Rômulo, após saber disso, fica desesperado, mas não tem muito o que fazer. Afinal, Rômulo era só um pastor de ovelhas, tentando enfrentar um rei. Mas seus pais no final lhe contam sobre sua verdadeira origem, que eles o encontraram de uma loba e que não são seus pais biológicos. Isso de alguma forma criou uma motivação em Rômulo, que decidiu ir atrás do irmão mesmo assim. Então Rômulo inicia sua jornada para libertar seu irmão. E o que ele achou que seria difícil, na verdade foi mais fácil do que ele pensava. Chegando lá, conseguiu matar facilmente Amúlio, libertando seu avô, que em troca lhe deu o trono da cidade de Alba Longa, mas Rômulo recusou, dizendo que iria fundar sua própria cidade. Mas seu avô ainda queria lhe agradecer, por isso lhe deu terras próximas ao rio Tibre, para que lá pudesse fundar sua própria cidade, que ele chamaria de cidade de Roma. Então, com o presente recebido de seu avô, os irmãos foram à construção da cidade. Porém, Remo queria que a cidade ficasse em outro lugar, não no Monte Palatino.
Remo queria que a cidade ficasse no Monte Aventino, que ele considerava um lugar melhor. Mas Rômulo discordava de seu irmão, e por isso decidiram fazer conforme a ordem dos deuses. Os dois foram consultar os presságios e descobriram que a resposta viria através das aves. Então assim foi feito. Rômulo se dirigiu ao Monte Palatino e Remo ao Monte Aventino. Chegando lá, Remo viu 6 abutres sobrevoando o monte, enquanto Rômulo viu 12 aves sobrevoando o Monte Palatino. E assim foi decidido, a cidade ficaria no Monte Palatino. Enquanto Rômulo e mais alguns construtores construíam a cidade, Remo, que estava bravo por não ter sido escolhido, debochava e ria de seu irmão. Isso deixou Rômulo tão decepcionado e bravo que ele proibiu seu irmão de pisar naquela cidade. Porém, vendo que as muralhas da cidade estavam fortificadas e a cidade já estava tomando forma, Remo decide ir para lá. E Rômulo obviamente não gostou nada disso. Consequentemente, os dois travaram um combate que acabou com a morte de Remo. Após a morte de Remo, Rômulo o enterrou no Monte Aventino. E no mesmo dia da morte de Remo, no caso 21 de abril de 753 a.C., estava fundada a cidade de Roma. Obviamente, Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Seu reinado foi principalmente marcado pela criação do Senado e de outras instituições oficiais romanas. Teria morrido em 5 de julho de 717 a.C., enquanto monitorava suas tropas. Sumiu de repente e nunca mais foi visto. Alguns acreditam que foi assassinado, mas para os romanos ele foi transformado em um deus, Quirino, o protetor dos romanos. Vale ressaltar que os reis romanos eram escolhidos pelo Senado, ou seja, o trono não passava de pai para filho. Numa Pompílio foi o segundo rei de Roma, de origem sabina, foi o rei a implantar instituições religiosas em Roma. Também implantou os calendários, com os sistemas lunares e solares. Morreu em 673 a.C., aos 80 anos de causas naturais. E segundo Tito Livio, ele foi o rei que implantou a lei e os bons modos em Roma. O terceiro rei de Roma foi Túlio Hostílio. Seu reinado ficou marcado principalmente pela expansão territorial romana nos territórios dos latinos. A causa de sua morte é um tanto quanto estranha. Túlio era muito ocupado com as guerras, não seguiu o exemplo de seu antecessor, Numa Pompílio, que foi um rei pacífico e calmo. E quando uma peste se abateu sobre Roma, o rei também foi atingido. Então orou a Júpiter, que, caso você não saiba, é Zeus. Como falei no começo do vídeo, a mitologia romana é a grega com nomes diferentes. O deus, então, como resposta, atirou um dos seus raios no rei, que morreu instantaneamente, e sua casa foi reduzida a pó. Os romanos viram isso como um sinal de que deveriam trocar logo de rei, para um rei calmo e sábio, como foi Numa Pompílio. Assim escolheram Anco Márcio, neto de Numa Pompílio. Como falei, após Túlio Hostílio veio Anco Márcio, o quarto rei de Roma. Foi o rei responsável por combater os latinos, mas também lhes deu o direito de habitar a cidade. Foi o rei que construiu a primeira ponte sobre o rio Tibre, e também foi o rei que expandiu a costa romana, criando o porto de Ostia. Igual a seu avô, faleceu de causas naturais em 616 a.C., aos 59 anos. Tarquínio Prisco foi o quinto rei de Roma. Foi responsável por muitos trabalhos urbanísticos em Roma, como lugares públicos para divertimento, obras para o saneamento e o maior templo de Júpiter da Roma antiga. Também ampliou a cavalaria e o senado romano. Morreu em 579 a.C., assassinado pelos descendentes de Anco Márcio. Sérvio Túlio foi o sexto rei de Roma, responsável por finalmente concluir as muralhas e dividir a população em classes. Morreu em 535 a.C., assassinado por seu genro e sua própria filha, em um complô. Seu genro viria a se tornar o futuro rei de Roma. Lúcio Tarquinius, ou Tarquínio o Soberbo, como ficou conhecido, foi o sétimo e último rei de Roma. Seu reinado foi marcado por guerras e tiranias, usando muito a violência em seu reinado. Mas isso iria acabar quando, em 509 a.C., enquanto Tarquínio se encontrava em uma campanha militar, seu filho, Sexto Tarquínio, abusa da jovem Lucrécia. E Lucrécia era casada com um militar romano
e esse mesmo quem havia chamado o príncipe para uma festa em sua casa, onde o príncipe forçou a jovem a ter relações com ele. E Lucrécia contou à corte o que havia lhe acontecido, causando uma enorme revolta em todos, que decidiram botar um fim no reinado de Tarquínio. Para deixar as coisas mais ruins do que já estavam, Lucrécia, que se sentiu desonrada, se matou. Mas seu marido, Lúcio Tarquínio Colatino, que queria iniciar a revolta, não tinha muita influência no governo, mas ele tinha. Lúcio Júnior Bruto, um senador de alta posição no governo. Assim se iniciou a revolta. E por fim aconteceu a queda da monarquia romana. O príncipe foi morto e o rei foi exilado. Assim surgia a República Romana. Olá, amigos! Então, essa foi a primeira parte sobre a história de Roma. Peço que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.